E sobre a forma de aposentadoria, os tipos de renda que eu tenho, que eu posso escolher, como que funciona? Eu obrigatoriamente tenho que resgatar esse dinheiro quando chegar o prazo final? Ou eu posso transformar em alguma aposentadoria isso? A Previdência, um dos pontos positivos da Previdência é justamente esse também. Existem várias possibilidades de renda na Previdência privada. Você tem a opção de disparar renda vitalícia. O que é renda vitalícia? Você pega todo o valor que você acumulou ao longo da vida. Então vamos imaginar, faço uma contribuição mensal de R$ 500, esse valor aplicado no mercado, eu tenho uma rentabilidade. Então toda essa massa que você acumulou ao longo da vida, mais rentabilidade, eles pegam esse valor, convertem numa tábua atuarial que o seu plano vai ter, isso é um detalhe importante que depois eu vou explicar, e aí eles vão chegar num valor de aposentadoria que você vai receber por toda a sua vida. Então, por exemplo, vou imaginar que eu acumulei ao longo da minha vida 1 milhão. Eu falo, ao invés de receber esse 1 milhão, eu quero uma renda vitalícia. Aí, com base nessa taxa da tábua atuarial, a entidade fala para mim, Diego, você vai ter uma aposentadoria aqui de R$ 6.000, você vai receber por toda a sua vida. Então, pouco importa o tempo que você vai viver. Então, se você viver um mês e vier a falecer, azar o seu, sorte da companhia que ficou com o seu 1 milhão. Agora, se descobrirem também a cura para doenças e a expectativa de vida aumentar para 200 anos, enfim, você também, azar da companhia, sorte sua. Então, a renda vitalícia ela funciona assim, você pega o valor acumulado e você compra uma renda. Então, e aí você vai receber essa renda por toda a sua vida, independente do tempo que viver. Você falou de tabatorial, como que é feita essa conversão da reserva em aposentadoria, na minha aposentadoria de fato? Então, a reserva, a aposentadoria, a tábua atuarial, ela funciona da seguinte maneira. Eles utilizam, na hora de fazer a conversão do valor acumulado em renda, eles utilizam umas tábuas atuariais que nada mais é do que uma tábua que estipula a expectativa de vida das pessoas. Então, existem várias. Se você pegar os planos mais antigos, utilizávamos, por exemplo, a tábua AT49. O que é a tábua AT49? Pegava a expectativa de vida das pessoas dos Estados Unidos, americanos, em 1949. Então, com base nessa expectativa de vida, é que se calcula o valor que você vai receber lá na frente. Então, como antigamente as pessoas viviam menos, o que acontece com a sua previdência? Você vai receber mais, porque a previdência ela parte do princípio que você vai viver um período mais curto. Então, como você vai viver um período mais curto, ela vai te pagar por menos tempo, então ela paga mais. Então, quando você pega as tábuas mais recentes, então a T2000, enfim, ela parte de um princípio que você vai viver um período mais longo, então que ela vai pagar para você por um período mais longo. Então, o que acontece? Eles pagam menos do que aquela tábua mais antiga, por exemplo. Hoje, a tábua dos planos atuais, que a grande maioria utiliza, é a BR-EMS. O que é essa tábua? Ela pega a expectativa de vida dos últimos 5 anos. Então, a diferença dessa tábua para as tábuas mais antigas é justamente essa. Então, é importante, se você tem um plano mais antigo e eventualmente está pensando em fazer uma troca de plano, é importante porque o meu plano mais antigo ele tem uma taxa de administração mais alta, tem taxa de carregamento, os planos atuais não têm. Muita atenção, porque ao fazer uma troca de plano, principalmente se você tinha um plano mais antigo, você muitas vezes pode estar abrindo mão dessa tábua atuarial. Então, se o seu objetivo for a renda vitalícia, isso faz uma diferença enorme. Então, às vezes, é melhor você pagar mais taxa de administração tendo uma tábua atuarial mais vantajosa para você, do que você entrar num fundo que tem uma taxa mais baixa e que vai ter uma tábua atuarial que vai prejudicar você, porque ela vai partir do princípio que você vai viver mais. Então, isso é importantíssimo você analisar também, tá? Então, é sempre importante olhar qual é o meu objetivo. Se será aposentadoria ou acumular reserva para eu poder... Exatamente. Essa questão da tábua atuarial, ela só faz sentido e importa se você está pensando em disparar renda vitalícia. Então, se você, a renda vitalícia voltando, converter aquele valor acumulado em uma aposentadoria que você vai receber por toda a sua vida, independente do tempo que você vai viver. Então, se você está pensando em renda vitalícia, é importantíssimo que você avalie qual é a sua tábua atuarial. Agora, se você pensa na Previdência como uma reserva apenas de longo prazo, aí pouco importa qual é a tábua, aí realmente é melhor você ir atrás de um plano que tenha menores taxas e que estão performando melhor em termos de rentabilidade. Agora, é importante,
Renda vitalícia analisa a tábua atuarial do seu fundo e antes de fazer qualquer portabilidade, verifica se o plano, qual é a tábua atuarial que você tem nele, tá? Mas agora falando da renda vitalícia e da tábua atuarial. Então, os planos mais atuais, que é o BR-EMS, essa é a maioria dos planos novos hoje adotam essa tabela atuarial aqui. Então, com 1 milhão acumulado aos 60 anos, você teria uma aposentadoria, se você quiser optar pela renda, tá? Hoje, seria uma aposentadoria de 3.392. Se você optar pela renda reversível ao beneficiário, o que é a renda reversível ao beneficiário? Então, ao invés de você receber 3.322 e quando você eventualmente falecer acabou, na renda reversível ao beneficiário você vai receber um valor um pouco menor, que seria 2.475, só que quando você vier a falecer, o seu beneficiário ele continua recebendo 75% desse valor até a morte dele também. Então você tem a opção de resgatar, disparar a renda vitalícia um valor maior, ou você tem a opção da renda reversível ao beneficiário, ou você também tem a opção de falar, eu quero converter isso daqui em 15 anos. E aí, dentro desse período, recebe 5.555 por mês, ok? Então aqui tem as outras possibilidades com juros na tábua atuarial, mas isso aqui não é muito aplicado. Normalmente, esse juros adicional na tábua nos planos empresariais. Os planos individuais, normalmente, não tem esse adicional dos juros de 3% ou 6% na tábua atuarial. Então, nos planos empresariais, tem esse ganho. Então, é importante você analisar essa diferença em se tem ou não juros na tábua atuarial. Se você compara, por exemplo, com as tabelas mais antigas, aquelas primeiras previdências, a gente pode perceber que com mesmo R$1 milhão, na AT49 você vai ter uma aposentadoria de 8.021. Então, por isso que eu falo que quando você vai escolher uma previdência privada, você deve analisar todos esses fatores. Taxa de administração, rentabilidade do período dos últimos meses, dos últimos anos, enfim. E você também tem que se atentar à questão da tábua, se você tiver o interesse em disparar a renda vitalícia. Obviamente que se o seu objetivo não for a renda vitalícia, aí pouco importa qual é a tábua atuarial do seu fundo, uma vez que você tem a possibilidade de resgatar valor integral, parcial, enfim. Agora, pensou em renda vitalícia, é importante você se atentar a isso, porque a diferença é muito significativa de uma tábua para outra. Eu fiz questão de demonstrar isso para vocês, para que ficasse claro essas diferenças. Tem a renda temporária. A renda temporária você estipula um prazo. Então, por exemplo, quero receber esse valor acumulado em 15 anos. Se você vier a falecer, acaba. Então, azar o seu, sorte da companhia mais uma vez. E tem também a reversível ao beneficiário, em que você dispara uma renda vitalícia, como a primeira opção que eu te passei. Só que se, vamos imaginar, naquele exemplo, ao invés de R$6.000, você vai receber um valor um pouco menor. Você recebe R$4.500. Só que quando você vier a falecer, o seu beneficiário, vamos imaginar a sua esposa, ou enfim, a pessoa que está como beneficiário, continua recebendo esse valor também. Normalmente a pessoa, 70% desses R$4.000. Então, ao invés de receber 6, você recebe 4,5, um exemplo. E quando você vier a falecer, a sua esposa recebe 70% desses 4,5. Então, a renda reversível ao beneficiário funciona assim, você tem essa opção. E tem também a renda por prazo certo. Diferente da renda temporária, a renda temporária, se a pessoa vier a falecer, ela acabou, ninguém mais recebe nada. A companhia fica com a sobra. Só que você recebe um valor um pouquinho mais alto. Já na renda por prazo certo, vamos imaginar o mesmo exemplo. Você opta por receber isso em 15 anos, só que se eventualmente você vier a faltar nesse período, os seus beneficiários irão receber esse valor até a conclusão dos 15 anos. Então, a diferença é que na renda temporária, você recebe um valor um pouco maior, mas se você eventualmente falecer, ninguém mais vai receber. E em comparação com o prazo certo, você recebe um valor um pouquinho menor do que a temporária, porém, se eventualmente você vier a faltar no meio, seus beneficiários continuam recebendo até o término do prazo escolhido. Essa é basicamente a diferença da renda temporária com a renda por prazo certo.